Olá, pessoal que está ouvindo a gente nesse podcast de constelação familiar. Hoje nós estamos aqui num papo delicioso, eu, Lígia Lovato e Débora Gank. Nós vamos tirar dúvidas das pessoas sobre constelação e bater um papo mesmo, né, Débora? É isso aí, você conheceu um pouquinho. Exatamente, trocar figurinhas sobre constelação. Sempre nas trocas a gente vai enriquecendo Isso. o repertório. Abrindo, né? Mas abrindo o coração, né? Abrindo o coração para poder traduzir em palavras algo que parece assim meio etéreo, né? Algo que não é muito compreensível para a mente, mas que é real, né? Na vida de todos nós. Então vamos lá, vamos tentar esclarecer isso aí de uma forma que as palavras venham de uma forma fácil. Ai, muito bom. Sempre no começo de uma constelação a gente dá essa orientação, digamos, para o constelado, que eu acho que é muito pertinente na vida, para a gente abaixar o volume da mente e aumentar o volume do coração. Pois é. Quando a gente faz isso, tudo muda, tudo se abre, né? Vamos começar falando, Débora, primeiro, para as pessoas que ainda não conhecem a constelação, o que é constelação, afinal de contas? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quero te ouvir. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu nunca participei, me explica como funciona. Aí eu respondi para ela assim, então, imagina que você nunca comeu morango. Você quer que eu te explique como é um morango? É mais ou menos a mesma pergunta. Como é que eu vou explicar o que é a constelação? A constelação é uma experiência, é uma vivência. Não é algo teórico que eu tenha um roteiro que vai de A para B, de B para C, de C para D. Não, não tem um roteiro. É um campo de memória que se abre. E ele se abre numa representação. Nós estávamos falando aqui, antes de começar o nosso podcast, que você me perguntou o que era a palavra constelação no Brasil, né? E como era em alemão, e eu expliquei para você que em alemão é Aufstellung, que quer dizer representação. Ela vem do teatro, porque o Hellinger, antes de fazer toda essa compilação de conhecimentos ao longo da vida dele, ele foi terapeuta durante muitos anos, ele trouxe isso do teatro, que é uma representação. Só que o teatro tem um drama. Aqui, nesse trabalho, que foi chamado de constelação, não tem sentido e tem sentido. Porque numa constelação astral, né, existem vários planetas e todos eles têm o seu lugar e todos eles se relacionam a partir do seu lugar. E isso também acontece dentro da gente. Dentro da gente, nós temos vários sistemas, né? Tem o sistema respiratório, tem o linfático, tem do rim, linfático, tem do rim, tem do o gástrico. Nós somos todos vários sistemas funcionando em harmonia para que a gente possa estar aqui presente, não é isso? Então, assim, é o universo. E agora você imagina, como é que... trazer aqui. Meu nariz coçou, né? O que aconteceu? Automaticamente, meu nariz coçou, a minha mão foi no nariz e coçou o nariz, né? Porque todos trabalham em conjunto. Não tem assim, aquela vez que eu pedi para você cheirar a minha mão, você não quis cheirar, agora está coçando, também não vou te coçar. Não tem isso. Todo o universo físico aqui é um universo que trabalha a favor da vida. E assim é o universo dos astros, cada um tem o seu lugar. Se eu for operada, se eu tiver um problema no coração, na África do Sul, no Zimbábue, na Rússia, na Indonésia, onde quer que for, todo mundo vai saber onde está meu coração. Não tem, entendeu? Todo mundo sabe dentro da nossa galáxia onde está a Terra, onde está Plutão, onde está Júpiter, onde está Marte, onde está Urano.
E eles funcionam assim, cada um com seu movimento, ok? Mas no seu lugar. Se, por um acaso, algum dos nossos órgãos físicos aqui, é mais fácil da gente entender, não trabalhar de acordo, por exemplo, um câncer. O que é um câncer? São células que não querem seguir a rotina, que se rebelam. Né? E os exércitos, que são as células brancas, que vêm para combater essa rebelião, não dão conta. Né? Então, é uma coisa interna. Se um dos nossos órgãos não funciona, nada funciona. Se eu cortar o meu dedinho no papel, não precisa nem ser um câncer, uma coisa simples. Se eu cortar o meu dedinho no papel, folheando o papel, eu vou passar o dia com isso me incomodando profundamente. E é só um cortezinho, bem fininho, nada aconteceu. Então, tudo isso acontece porque o todo está sendo preservado. O tempo inteiro é preservar a vida. A ideia é preservar a vida. Voltando para as constelações agora. Então, as constelações, o que elas representam? Elas representam todos esses órgãos que mantêm o fluxo da vida. No caso do corpo humano, são os órgãos internos. No caso de uma pessoa, são as pessoas que fazem parte da família dela, que é o sistema dela. Temos o sistema da galáxia e temos o sistema familiar. Temos o sistema do país, temos o sistema do continente. Tudo isso são influências. Agora eu vou devagar mais um pouquinho. Estou falando muito? Não. Não, tá perfeito. Estou adorando essa forma. Então, se a gente falar... Nós somos energia. Constantemente, nós somos energia. Então, essas energias podem ser representadas, foi isso que o Hellinger trouxe, que elas podem ser representadas por pessoas, como se fosse realmente um teatro. A diferença é que elas não têm um roteiro. Não tem assim, eu sou o rei, então o rei se comporta assim. Eu sou a rainha se comporta assim. Eu sou o escravo se comporta assim. Eu sou o vilão. Não tem este roteiro. Apesar de que, numa peça teatral, todos têm um papel. E num sistema familiar, como na vida, como nos órgãos, todos têm o seu papel. Então, não é porque o ator é o vilão e o outro ator é a vítima que o vilão ganha mais do que a vítima ou vale mais do que a vítima ou vice-versa. Então, todas essas pessoas que fazem parte dessa história pertencem a essa história. Não tem melhor, não tem pior. Tem igual para pertencer. Não do ponto de vista moral, do ponto de vista de pertencimento. Então, o Hellinger trouxe essa ideia de colocar de uma forma palpável algo que é abstrato. Porque a energia, ela é abstrata. Como eu vou representar a energia? Né? Então, ele trouxe isso de uma forma. Então, como nós somos energia, não tem tempo e não tem espaço para energia. Tanto que estamos aqui falando, eu estou usando o microfone, você está me ouvindo. Então, tem um vídeo ali que está gravando. Como é isso? Isso é energia. E não tem espaço aqui. Se eu passar a mão, eu estou apagando a energia? Não, não estou. A energia está aí. E é essa representação que é uma representação física das energias do sistema de cada um. E não tem um roteiro pré-concebido, porque o que o Hellinger diz, todos pertencem. Então, nessa peça de teatro, que é a nossa família, que é a nossa vida, nós temos vilões, temos vítimas, temos todo tipo de personagem que faz parte dessa mesma peça. E não tem um que seja melhor ou pior que o outro. Então, ele tirou o julgamento, ele tirou a emoção, não tem julgamento, tem o que é. É o que ele chama de o grande sim à vida. É o que é. É isso. Então, se para mim coube o papel de ser a vilã,
ou de fazer algo que eu vou machucar outras pessoas, esse é um papel que me coube. Por que ele me coube é outra história. Né? Porque eu tenho uma lealdade ancestral a um ancestral que, enfim, que não resolveu algumas questões lá e que eu vim resolver. Então, eu busco, por lealdade, resolver isso. E aí eu já vou entrar em outro campo, mas... Muito bom. Que forma de explicar esse morango, né, Débora? Então. Deu para sentir. Na verdade, eu acho que é isso. A constelação é sobre sentir, né? Sobre viver aquele momento, dar um novo olhar, acessar novas perspectivas e compreender justamente isso, que a vida e o sistema é o que é. E aí eu vou entrar um pouco nesse fundamento que as pessoas perguntam bastante também sobre as ordens do amor, né? Porque quando a gente fala em ordens do amor, né, é esse fundamento dessa peça da vida que você falou, né? Como a vida está sempre buscando, o sistema vai sempre buscando esse fluxo e esse equilíbrio. Quando alguma pessoa, por exemplo, é excluída desse sistema por qualquer motivo, isso gera um desequilíbrio, que é a primeira ordem que a gente está falando aqui, que você até trouxe na sua explicação, que é o pertencimento. Todos pertencem ao sistema, né? Tem um papel, tem um lugar que é fundamental porque ele existe, né? Ele está ali acontecendo. Então, toda vez que uma pessoa é excluída por qualquer motivo desse sistema, os casos mais comuns, os exemplos clássicos, né, para a gente explicar um pouco para o pessoal que não conhece sobre essa exclusão e do pertencimento, são casos, por exemplo, de crimes, alcoolismo, alguma coisa que acontece assim que todo mundo rechaça e põe um julgamento de isso não é legal, essa pessoa não é legal. Moral. É um julgamento moral. Essa pessoa não é legal para o nosso sistema. E aí, de alguma forma, ela é excluída. E o sistema ele vai buscando essas compensações, né? Esse reequilíbrio do fluxo. Recolocar ela de volta. Reposicionar. E muitas vezes ela é recolocada através de outra pessoa que vem com esse papel de recolocar aquele excluído de volta no sistema. Então, trazendo um pouco das ordens do amor, uma delas é o pertencimento. E a ordem, né? Eu gosto muito de chamar de ordem, eu evito até trazer o nome hierarquia, que as pessoas falam, porque já tem um preconceito da palavra hierarquia de quem manda e quem obedece. Né? Vem aquela coisa mais de obediência. E a gente não está falando de obediência, né? A gente está falando de posicionamento, de ordem. Quem veio antes? Exatamente. A gente tem o pai, o filho, e depois aquilo vai para frente e vai para trás. E tem uma ordem. Esse sistema, ele tem, assim como você trouxe essa relação com o sistema solar, né, do posicionamento dos planetas, a gente tem a ordem dos planetas. Se a gente, por acaso, inverte isso, se fosse possível, né, imagina o desequilíbrio que ia causar em todo o sistema. Causa. Né? Quando tem um Mercúrio retrógrado, por exemplo, né? Que o pessoal fala, Mercúrio está girando para o outro lado. Eu entendo super pouco dessa Também parte. Nada, mas... Mas a gente consegue compreender o quanto, às vezes, uma mudança de eixo, ou de rotação, ou de lugar, já influencia em todo mundo. E na constelação é isso. Então, a gente fala do pertencimento, a gente fala dessa ordem, né? Tem quem veio antes, quem veio depois, e isso é muito relevante. Quantas famílias a gente vê em desequilíbrio total, porque tem um filho agindo como pai do pai, mãe da mãe, pai da mãe, né? Para essas compensações, e a gente consegue observar na prática o quanto isso gera dor e desgaste para as pessoas. Para os dois lados. Para os dois lados. E aí a gente já pega o gancho da terceira ordem do amor, né? Terceira pelo fluxo que está surgindo aqui, porque elas não têm uma hierarquia entre elas, mas é o equilíbrio entre dar e receber. Toda relação precisa de um equilíbrio entre dar e receber para que ela seja funcional. O universo, a natureza funciona
No dar e no receber nesse constante. equilíbrio. E nesse dar e receber constante e equilibrado, né? A gente fala muito sobre esse fluxo do símbolo do infinito. Quando eu vou explicar para alguém que nunca ouviu, eu faço essa representação do símbolo do infinito. Vamos imaginar, por exemplo, nesse fluxo, se tem um lado grande e o outro pequenininho. Um lado grande, chega uma hora que isso aqui faz assim, perde, né, o movimento. E acabou o movimento, acabou o fluxo, acabou a vida, né? Movimento é vida. É muito interessante ver como essas ordens do amor, essas leis sistêmicas, né, na prática, influenciam a nossa vida mesmo, né? Total. E é importante porque você focou na palavra ordens, mas é bom focar que elas são do amor. Ordens do amor. Do amor, do porque amor. É isso que elas buscam, né? Exatamente, que elas buscam o amor, quer dizer, elas são... A ordem é importante, né? O Hellinger é alemão, o alemão sabe o que é ordem, ele sabe o que é hierarquia. A hierarquia é assim, a hierarquia é de acordo com o momento que você nasceu aqui, que você surgiu aqui na Terra, que você nasceu, né? Então, é esse tipo de hierarquia, não é como você falou, não é importância. Não é importância, relevância, é precedência. Exatamente. É precedência, pela ordem. É o lugar, né? É Quem o lugar. veio antes. É mais simples do que parece, né, Débora? E interessante, vou seguir o teu gancho aqui. E por que isso se desordena, né? Era uma pergunta que a gente podia se fazer. Por que isso é tão simples? São 3 ordens, gente. Por que é tão simples e, na prática, a desordena. gente vê quase todas as famílias desordenadas nessas ordens do amor, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que desordena? Vou voltar para a primeira, que é o pertencimento. Então, vou explicar. Vamos imaginar que existe um perpetrador e existe uma vítima, né? E daí, o que a gente faz? A mesma história do Hellinger, maravilhosa. Vou contar em seguida. Perpetrador, né? Entra a consciência moral, entra o julgamento, perpetrador a gente exclui. Ou, atualmente, no Brasil ou no mundo que nós estamos vivendo, excluímos a vítima e o perpetrador a gente eleva. Está muito louco o mundo. Mas, enfim, de forma geral, né, o perpetrador, a gente... O que acontece? Se esse perpetrador... Porque para haver luz, tem que ter 2 polos. O negativo e o positivo. Não existe luz sem o escuro, né? Os 2 polos, o negativo e o positivo. Não tem como, né? Não tem. O positivo não faz sozinho a luz, o negativo não. Então, para que a vida siga, para que as coisas evoluam, para que a gente cresça, para que a gente esteja onde a gente está, é porque houve oposição. Essa oposição, ela é necessária. Então, teve o polo positivo, teve o polo negativo, e aí se criou a luz. Se eu excluo um dos polos, o que acontece? Nada. Não tem, né? Então, o que acontece? Então, aqui separou, excluiu um dos polos. Na geração seguinte, 1 ou 2 gerações depois, a gente sabe que isso reverbera por 7 gerações. Então, 1 ou 2 gerações seguintes, alguém descobre esses fios desconectados, né, e tenta uni-los. E isso acontece de forma inconsciente, né, Débora? Normalmente a pessoa não sabe que ela vem representando essa bandeira, digamos assim, né? Exatamente. Que o papel dela no sistema é trazer de volta aquilo que foi excluído. Muitas vezes ela nem sabe, né, que está fazendo isso. E todos nós temos uma tarefa dessas. Então, vamos voltar para o negativo e positivo, tá? Então, o perpetrador e a vítima só puderam dar. Era necessário. Isso era necessário por algum motivo que a gente não precisa saber. Está fora da nossa compreensão. Então, é maior, né? Então, o campo, a vida é maior que a gente. Exatamente. Então, tem esse encontro aqui desses 2 polos. Então, um precisa do outro para que exista essa luz, essa explosão, esse novo nível de compreensão a partir dali. Então, quando houve essa separação, esse deixou de existir e esse deixou de existir.
Então, se o descendente, ali, o neto, bisneto, for do perpetrador, né, ele vai buscar uma vítima, ele vai procurar alguém para poder fazer de novo esse movimento de vítima-perpetrador para poder unir. Como é que ele vai unir? Assim, repetindo. Repetindo. E se for ao contrário, se for a vítima, ela vai procurar uma situação onde ela possa ser vítima de novo, para que o perpetrador possa se manifestar de novo e de novo esse salto quântico possa acontecer. Entendeu? Tem uma história muito bonita do Hellinger. Posso contar? Pode. O Hellinger foi pro, acho que era Alasca, uma tribo lá. Foi visitar a tribo. É verdade essa história. Eu ouvi dele. E aí ele chegou lá e era uma tribo que ele foi falar com o chefe da tribo, eu não sei, o pajé, sei lá, não, como chama, dos esquimós lá. E ele perguntou assim, mas aqui tem crime? Ele falou, o que é crime? Aí o Hellinger falou, bom, por exemplo, alguém mata outra pessoa. Tem um assassino e tem uma vítima. Né? Alguém mata outra pessoa. O que vocês fazem com essa pessoa desse assassino? Aí ele falou, bom, isso acontece, às vezes acontece. O que a gente faz? A família da vítima adota esse assassino para ensiná-lo, né, a forma de viver com amor. Eu achei isso de uma interessantíssimo, magnitude. né? O Hellinger ficou assim. Gente, tem que ter um nível de consciência muito elevado, né? A família da vítima, então ele não sabia o que é crime. Como assim crime, né? Nossa, muito interessante. É interessante que essas tribos que a gente considera assim bem, enfim, que nós nos consideramos adiantados, porque nós somos do Ocidente, porque nós temos tecnologia, que nós temos. Então tem outra história de uma tribo africana também contada pelo Hellinger, é que ele também perguntou lá, o que vocês fazem quando alguém comete algum tipo de mal feito, né? Lá na África ele não falou assassinato, mal feito. E ele fala, bom, a gente reúne a tribo inteira em volta dele. Você conhece essa história, né? Uhum. Reúne a tribo inteira em volta dele e vamos dizendo todas as qualidades e bênçãos que aquela pessoa tem, para ela se lembrar, porque ela se esqueceu. E trazemos ela de volta para o... Por isso que eu quis que você ressaltasse que são as ordens do amor. Porque é isso que o sistema sempre busca, no final das contas. Exatamente. Né? O amor. E me veio agora uma história muito simples que a gente usa muito nos nossos atendimentos para exemplificar essa questão dos sistemas familiares, da bagagem que a gente tem, né, da nossa ancestralidade e de como a gente repete inconscientemente alguns padrões. Então, com uma história que eu não sei nem se você conhece, né? Porque para o nosso ouvintes. A gente exemplifica muito essa história da repetição do padrão e das crenças e da forma de que nós somos reproduções do nosso sistema, né? Tudo que a gente faz de forma inconsciente, a gente faz porque está na nossa memória, na nossa bagagem e é como a gente aprendeu. Exatamente. Nós somos seres que copiam. Exato. E aí, essa história eu acho muito lúdica e, ao mesmo tempo, bem pedagógica, né? Para exemplificar esse funcionamento desse sistema. Como é que é? Um casal acabou de se casar e eles estão lá, acabaram de se mudar, voltaram da lua de mel e estão fazendo um almoço. Aí a esposa vira e fala, ai, amor, pega um peixe lá na peixaria para a gente fazer. Vamos fazer um peixe no forno, um peixe assado? Ele, nossa, que boa ideia, vamos cozinhar juntos. Ele vai lá, traz um peixão. Lindo. Ele, olha, trouxe esse peixe, o peixe mais lindo que eu vi na peixaria, meu amor, para a gente fazer. Aí ela, ai, tá bom, eu vou preparar numa receita da minha família para a gente comer. Aí ela coloca o peixe, limpa o peixe. Aí ela vai lá e pá, corta o rabo, pá, corta a cabeça. Aí ele,
o que você fez com esse peixe? Por que que você cortou o rabo e a cabeça? Ela fez, receita de família. E ele ficou indignado, porque na família dele o peixe era colocado inteiro no forno, era aquela exaltação do peixe, né, lindo, inteiro. E ele ficou indignado que ela cortou a cabeça e o rabo. E aí ela foi lá, fez a receita de família, eles comeram, ficou maravilhoso, mas aquilo ficou. E eles conversando, ele, nossa, amor, mas não consigo entender da onde que você cortou a cabeça e o rabo desse peixe. Aí ela, poxa, nem eu, vou perguntar para minha mãe. Mãe, essa receita? Ela, poxa, não sei, vou perguntar para sua avó. Foi perguntar para a avó. Mãe, e a receita do peixe? Ela, não sei, vou perguntar para minha mãe. E elas foram voltando até onde estava viva, acho que até a bisavó estava viva. Aí a bisavó fez assim, isso era uma receita da minha bisavó, que lá na época dela, a gente morava em determinado lugar e começou a contar uma história de família. E falou que a bisavó dela cortava a cabeça e o rabo porque o forno era pequenininho. Eu conheço que a panela era pequena. É? E aí, ela cortava porque o forno era pequeno e não cabia o peixe inteiro. E isso foi se transmitindo de geração em geração. E o que fica, né, de moral da história, digamos, né, dessa história, é que assim, ela cortava o rabo e a cabeça do peixe sem questionar. Ela só seguia uma receita de família. E aí fica o questionamento, né? Para quem está vendo, assistindo a gente, quantas cabeças e rabos de peixe você corta seguindo receitas de família, sem nem se perguntar por que você está fazendo isso? E eu estou falando aqui de uma coisa que aparentemente é simples e que não impacta, teoricamente, na nossa vida, né? Que diferença faz fazer o peixe com cabeça ou sem cabeça? Nada. Mas vamos levar isso para um campo maior. Vamos levar isso para repetições que a gente faz. Que receitas de família a gente segue sem saber por que a gente segue. E, às vezes, isso pode trazer alguma coisa para a gente de alguns bloqueios ou fazer com que a gente não viva na nossa melhor potência, no nosso melhor, simplesmente porque inconscientemente nós estamos o tempo todo repetindo receitas. Então eu trago esse exemplo para as pessoas compreenderem essa questão das memórias ancestrais e de como alguns bloqueios e situações que os nossos ancestrais viveram impactam hoje a forma com que a gente vê e se comporta perante a vida. Né? É muito interessante isso. Juntando nisso, você para pensar que você falou vó, bisavó, mãe e tal, né? Primeiro, é muito importante a gente ressaltar que nós somos seres copiadores. É copy-paste idêntico. Então, se durante a minha gravidez a minha mãe teve problemas emocionais, o meu pai teve que viajar, minha mãe ficou sozinha. E durante a minha gravidez, ela perdeu um irmão. Ou meu pai perdeu o emprego, ou coisas que aconteceram. Ou eles ganharam muito dinheiro e foram... Sabe assim, o que aconteceu durante esse período da gestação já impacta na minha vida totalmente. Agora, você imagina o seguinte... Uma menina gerada, quando é gerada ali no óvulo, já possui todos os óvulos que ela vai produzir durante a vida dela, adulta. Todos estão ali. Portanto, a minha mãe me gerou. Quando ela me gerou, claro, com o esperma do meu pai, dentro de mim já estavam, dentro daquela celulinha, que mais tarde veio a ser eu, todos os óvulos que eu produzi durante a minha vida. Portanto, um desses óvulos, ou no caso eu tive 3 filhos, tive 5, mas 3 vivos, estava lá. Já no útero da sua mãe estavam os netos dela. Que é vó deles. Eu vejo muito falando assim, você mulher,
já estava no útero da sua avó. Claro. E aí, eu tenho a memória do ventre da minha mãe, mas a minha mãe tem a memória do ventre da mãe dela. E o que aconteceu com a minha avó, enquanto estava gestando a minha mãe, afeta a minha mãe enquanto ela está me gestando. E quando, ok? Então, essa corrente de memória, ela é passada, não é metafísica. Ela é passada realmente, porque nós somos os deuses dos nossos filhos. Nós somos os que chegamos. Você tem filhos? Tenho um filho. Então, o bebê chega puro, divino, e aí a gente tuxa ele de coisa que pode, que não. Os primeiros 2 anos são assim, ai, que bonitinho, que gracinha. Depois aí é ele só... fica de pé, começa a botar o dedo. Não pode. O dedo na tomada não pode. O dedo no nariz também não pode. Entendeu? Tudo não. Aí começa um monte de não na vida da gente. Nós somos a soma desse monte de não e também a soma do que estava acontecendo durante a nossa gestação com a nossa mãe e com o nosso pai. Ele estava presente? Ele não estava presente? Ela estava bem? Ela estava desregulada? Eu, por exemplo, tenho a minha memória quando eu fui grávida, foi a época que eu me senti mais linda na minha vida. Sabe assim? Eu tinha uns peitões enormes. Sei lá, eu me sentia exuberante, plena. Foi incrível isso, né? Isso foi a minha sensação. Mas nem sempre é isso com alguma gravidez indesejada ou difícil. Ou às vezes uma mãe tem que ficar na cama 8 meses para não perder o bebê. Então, tem muitas situações difíceis. O que eu quero dizer é o seguinte aqui, é que tudo que acontece em volta afeta aquele serzinho que está vindo ao mundo. E a gente não tem memória do que aconteceu com a gente desde a gestação, desde que nós fomos gestados até os 2 anos de idade. E é justamente nessa época que nós somos verdadeiras esponjas e nós aprendemos tudo o que está em volta. E a partir dos 2 anos começa a se formar a memória, porque é a hora que o cérebro está pronto, se preparando para o ego. Para a chegada do ego. O ego chegou entre 3 e 4 anos de idade. Chega o ego. Mas isso é um outro assunto de outra história. Mas trazendo isso que você falou agora para o campo da constelação, é num movimento sistêmico, por exemplo, que a gente acessa essas memórias. Exatamente. Né? E vai dando mesmo esse novo olhar para essas dinâmicas que estavam invisíveis para a gente. Porque muitas vezes a gente fica, né, vivendo ali naquela... com véus, né? Eu gosto muito de trazer esses véus que vão tampando mesmo a nossa visão. Eu trago a imagem assim, os pais... É como se fosse um elefante e o bebezinho é o gatinho. Então, imagina um gatinho perto do elefante. Ele não tem noção do elefante. Ele vê ali a patinha do elefante. Ele não sabe o que custa, a dificuldade e tudo que rola em volta para a existência dele se concretizar, né? Então, a constelação ela é esse processo vivo. Não existe uma constelação igual a outra. Por exemplo, a gente começou muito, dentro do projeto do Um Novo Olhar, trabalhar em parceria com profissionais de saúde, com oftalmologistas, fonoaudiólogas, que tratavam principalmente de questões de zumbido e misofonia. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque a gente trazia tanto a parte da visão sistêmica para os profissionais de saúde, para que eles entendessem o papel deles, a questão da ordem da ajuda, essa abordagem sistêmica mesmo, que humaniza e potencializa muito o exercício do tratamento médico, né? E, de um outro viés, a gente trabalhava os pacientes, trabalha ainda, na verdade, né? Os pacientes, fazendo constelação estrutural. Então, por exemplo... Num movimento de constelação, normalmente, quando a pessoa vinha para dar um novo olhar para essa questão do zumbido da misofonia, a gente sempre trazia, inicialmente, a questão de uma forma, abria o campo
de uma forma estrutural. O que, que isso quer dizer? Não necessariamente a gente já colocava um viés familiar. A gente olhava a estrutura daquela dinâmica que estava acontecendo na vida da pessoa. Então, a gente colocava os elementos, o paciente e o zumbido, / misofonia, né? O paciente e o sintoma, o foco e o sintoma. E observava essa dinâmica. A gente fez inúmeras constelações desse jeito. Nenhuma é igual à outra. Porque é isso, a constelação ele é esse movimento vivo que proporciona que a pessoa entenda e olha, não entenda de uma forma racional e consciente, mas traz realmente algumas coisas para a consciência e vai olhando o que está por trás daquela manifestação que está acontecendo dentro daquele campo dela. E não teve uma constelação que foi igual à outra. A maioria ia para um viés familiar. Em determinado momento, a gente colocava uma representação de algum familiar que representava algum bloqueio, algum desequilíbrio de alguma ordem do amor que aconteceu na ancestralidade daquela pessoa, que veio à tona através de uma doença, né? E é muito interessante, então, entender que cada constelação ela vai se desenrolando, que foi muito do que a gente falou no começo dessa questão do grande teatro da vida, né? A gente tem um papel, mas a gente não tem um roteiro. Então, muitas vezes, determinada coisa se manifesta na nossa vida a serviço de alguma coisa. Sempre é a serviço. Sempre é a serviço, né? E a constelação, ela traz a possibilidade da pessoa acessar novas perspectivas com relação àquela questão, né? Que muitas vezes as pessoas procuram a constelação a partir de um incômodo, né? Ninguém quer constelar alguma coisa que está dando certo ou que quer melhorar. Por exemplo, no caso da constelação organizacional, a gente tem muitas vezes a gente abre o campo da empresa para entender próximos passos, novas parcerias. Então, não necessariamente a gente constela bloqueios e coisas ruins ou difíceis, mas ela sempre está a serviço de trazer novas perspectivas para a gente, né? Então, você estava falando que nunca uma constelação é igual a outra, e aí me veio uma imagem muito interessante. Vou tentar desenvolvê-la aqui. Nós temos o celular, certo? Ele funciona. Nós podemos até ter o mesmo celular, mas a sua conversa é uma, a minha é outra, né? Não? Sim. Mas é o mesmo celular. Às vezes até os mesmos aplicativos. Então, e aí? Como é que é isso? Como é que um representante, né? Porque a função do representante numa constelação, isso é uma coisa que sempre me perguntam, eu vou esclarecer aqui um pouquinho, porque as pessoas, o que eu escuto assim, eu queria constelar, e aí eu falo, bom, já não tem mais lugar para constelar esse mês, venha participar. E a pessoa fala assim para mim, não, mas se eu não for constelar, eu não vou. E eu falei, meu amor, você vai constelar muito mais como participante do que trazendo a questão. E aí eu quero aproveitar e explicar isso aqui, né? Porque o representante que está ali, ele está a serviço de alguém. Então, por que os animais em casa, quando você tem um cachorro, quando você tem um aquário com os peixinhos, quando você tem qualquer tipo de uma planta, uma pessoa doente, a gente dá uma planta para ela cuidar, ou então um animal para você ter que alimentar 2 vezes pelo menos por dia, você tem que voltar para casa porque você tem que alimentar aquele bichinho, ou aquário que você tem que limpar e dar os alimentos. Porque quando a gente dá, a gente se sente muito bem. E, sabe assim, é um momento de abertura do coração. E a gente se sente muito bem, porque a balança equilibra para o nosso lado. A gente está, de alguma forma, retribuindo o muito que recebeu. Porque para você poder dar, é porque você recebeu. Eu não posso dar o que eu não tenho. E se eu tenho, alguém me deu. Eu não fabriquei do nada. É exatamente isso que a gente fala na representação. A gente fala, olha, viva essa experiência. Representar numa constelação, você sente as coisas acontecendo de você também, dentro de você também, e fica aquele lance do eu dou o que eu tenho
e eu recebo o que eu preciso. Então, é realmente a serviço de uma troca no amor. Exatamente. Né? É muito legal. E então, como é que um representante sabe, porque o avô era assim, ou porque aconteceu isso, aquilo, foi primeiro o amor. Como é que ele sabe? Porque tem uma coisa que foi denominada como campo morfogenético, que é o campo da memória. Né? Como é que um celular funciona? Por exemplo, quando eu tiro fotos com o celular, para onde vão essas fotos? Para onde vão? Vão para dentro do celular? Não vão para dentro do celular. Porque se eu trocar de celular, as fotos continuam em algum lugar, não continuam? Para onde elas vão? A gente chama de nuvem. Elas vão para o depósito, que chama-se nuvem. Né? E as memórias é igual, elas estão na nuvem. Então, quando eu quero determinada foto, eu vou lá no celular, procuro a foto, eu acho a foto, clico e a foto abre. Ela não está no celular, ela está na nuvem. E a informação daquele sistema que está sendo constelado ali também está na nuvem. Então, nós temos um livrinho dentro da gente, a gente tem uma nuvem dentro não, da gente. Não tem uma nuvem dentro. A gente se conecta com a nuvem e recebe essa informação. A gente não tem dentro. Quando você se põe a serviço, você entra sem intenção, e sem emoção e sem medo. Porque você não sabe o que vai conectar. Você está a serviço. Estar a serviço é uma doação. E pelo fato de você estar ali como se doando, o seu sistema vai te retribuir 3 vezes mais. Muitas vezes mais. E coisas que você está ajudando a curar no sistema do outro só vão ser curadas no sistema do outro quando todos que estão ali representando se curarem juntos. Então, é a cura de todos que estão ali representando é que vai trazer a cura para aquela pessoa que está trazendo a questão. E é muito interessante que a gente costuma, nos nossos movimentos, fazer sempre oculta a representação. Porque eu acredito muito que as pessoas têm uma tendência a levar para o mental e para a referência que ela tem. Então, se a pessoa chega numa constelação e ela sabe que ela está representando uma mãe, a tendência é que ela pegue a referência dela do que é ser mãe ou ter uma mãe. Né? O que ela sabe sobre mãe. Então, normalmente, tanto pela preservação da intimidade do constelado, quanto para liberar os representantes dessa carga de referência. Então, normalmente, a gente abre a constelação, oculta, a pessoa está lá a serviço mesmo. Ela não sabe se ela está representando uma pessoa, um medo, um bloqueio, um sintoma. Ela não sabe o que ela está representando. Mas aí ela conecta com esse campo de informações, né, do constelado, e ela vai trazendo aquilo que ressoa dentro dela. Exatamente. Então, tem várias pessoas que falam assim, mas eu nunca representei, eu não sei como fazer. A gente fala, olha, tem algumas considerações a serem feitas. Primeiro, não existe saber representar. Porque não é uma representação. Não é. A gente chama de representação porque a gente está posicionando você ali em nome de alguma coisa, né? Dando voz para alguma coisa, para alguma energia que a gente quer dar voz. Mas não tem certo e errado. A gente explica, né? Até para tranquilizar a pessoa que nunca fez. Né? Mas eu vou saber o que fazer? Não tem que saber. A única coisa que a gente precisa é que você esteja presente, de coração aberto, para dar o que você tem e receber o que você precisa. A gente fala que não existe paraquedista na constelação. Ninguém cai como representante de determinada coisa por acaso. Se a pessoa está lá, naquele movimento, a serviço do campo de outra pessoa, alguma coisa ela tem para dar e para receber. E é nesse fluxo perfeito de que a pessoa dá o que tem e recebe o que precisa. E nem sempre isso precisa ser nomeado. Então, às vezes, a pessoa não sabe o que ela representa, e aí a gente vai conduzindo a constelação, como você está se sentindo, como é olhar para aquele outro representante, a gente vai conduzindo esse barco, né? E a pessoa, no final, fala, nossa,
mas eu nunca tinha feito e eu estava desse jeito e agora eu estou desse jeito, porque a gente fala muito que o termômetro da constelação tá leve ou tá pesado. Porque foi como você estava até falando essa questão de tirar o julgamento. Certo e errado é um termômetro que envolve juízo de valor. O que é certo e errado para mim não é a mesma coisa para você, que não é a mesma pessoa que vive do outro lado do mundo, ou na cidade vizinha, ou no bairro do lado. Porque a gente não sabe da história de cada um. Então, certo e errado é um termômetro que envolve julgamento e, na visão sistêmica, a gente evita isso. A gente dá uns passos para trás. Então, a gente fala que o termômetro da visão sistêmica tá leve ou tá pesado? Se tá pesado, vamos dar um novo olhar para isso. Né? Tem uma outra forma de olhar para essa questão. Né? Então, é muito interessante essa questão de constelado e representante. A única diferença é que é o constelado que traz a questão e a gente abre o campo dele. E os representantes estão ali a serviço. Mas, na verdade, todo mundo troca e ganha, dá, recebe. Essa é a beleza da constelação. É o equilíbrio É muita generosidade, né? Então, eu sempre faço uma pergunta cabalística assim, quem é mais generoso? Aquele que dá ou aquele que recebe? O que você acha? Eu acredito que é o equilíbrio mesmo. Eu acho que é essa troca do movimento, porque sem ter quem recebe, a gente vai dar para quem? Exatamente. Então, as pessoas têm uma tendência a falar, não, o generoso é quem dá. Afinal de contas, ele está ofertando. Mas espera aí, se não tem quem recebe... Como é que ele vai dar? Ele vai dar para quem? Então... Quantas vezes eu vivi numa posição onde eu tinha para dar, queria dar, e a pessoa não queria receber. Olha as ordens da ajuda aí. Pois é. Então, Quantas vezes a gente vê o outro e fala, eu posso te ajudar. Inclusive, eu sei como te ajudar. A gente, inclusive, já está até saindo do nosso lugar, entrando naquele lugar de salvador maior, porque a primeira ordem da ajuda, e não vamos levar primeira como hierarquia, é a primeira que veio no nosso papo, é justamente essa questão de pares. Né? O ajudante ele tem que estar num lugar de humildade também. Ele não é maior do que o ajudado. Aliás, ele é o último a chegar. Exatamente. Ele é o último, ele é o menor de todos ali. E é exatamente isso. Quem é mais importante? Quem dá ou quem recebe? Quem tem o mérito maior? Sem um, não tem o outro. Não tem um outro, exatamente. Então, assim... Um precisa do outro para que aconteça. É o equilíbrio. Então, é necessária as duas forças. Eu gosto de chamar... eu aprendi com a Brigitte a chamar as ordens do amor de forças do amor. Olha que interessante. São as forças. Gostei. São forças que elas são inerentes à sistêmica e a todo o processo de constelação. São forças que movem o sistema. Eu gostei, porque o ordem já vem carregada desse preconceito de imposição, de que a gente está falando de uma lei, de uma coisa que é uma obrigação. Eu uso forças. Forças do amor, que interessante. Posso usar? Claro. Eu aprendi com a minha mestra, Brigitte Champetier-Derribs. Olha, por isso que eu falo que nas nossas conversas, sempre quando consteladores estão conversando, eu gosto muito porque todo mundo ganha com isso, né? Claro. É muito interessante. Eu adorei essa denominação das forças do amor. Gostei, vou começar a usar. Porque o ordem, ele carrega um preconceito mesmo, né? Um peso, né? Achei bem interessante. O que mais que nós temos aí? Olha, vamos falar um pouquinho sobre presença? Acho importante a gente falar sobre... Eu não sei nem se isso é sobre constelação em si ou sobre vida no geral, né? O quanto é importante, tanto no movimento de constelação quanto em cada ato da nossa vida, tudo que a gente faz, a gente tá com presença, né? Porque...
Quando a gente entra nos julgamentos ou numa lealdade ao passado, de ficar voltando toda hora achando que porque aconteceu daquela forma vai acontecer, ou numa ansiedade de tentar controlar o que vem, nossa, como a gente se fecha, né? Como a gente se fecha para o fluxo. Então, eu acredito que essa questão da neutralidade que você trouxe como presença no nosso outro papo, eu acredito que seja fundamental para a gente pôr em prática tudo isso que a gente está falando, né? Então, eu tive assim, um chamado faz, sei lá, algum tempo. Lá atrás, quando eu estava na escola, acho que no ginásio, me falaram do rei Salomão, que foi o rei mais sábio de todos os tempos, né? Rei de Judá e tal, era da Bíblia. Eu fui educada numa escola religiosa. Então, eu estudei a Bíblia e tal, mas era menina, que nem eu na escola eu tinha que ler Machado de Assis. Me lembro que no primeiro ano ginasial, na minha época era ginasial, tinha que ler A Mão e a Luva, e eu achei aquilo chatérrimo. 20 anos depois, hoje, 50 anos depois, eu acho ele um gênio dos gênios, mais antes de Shakespeare, antes de ele é anterior a Freud e tem a teoria do Freud inteirinha nos livros do Machado de Assis. É incrível se você olhar com um olhar sistêmico para a literatura do Machado de Assis. Aí já vem a nuvem, né? Da onde as informações já estão todas lá permeando, disponíveis, né? Exatamente. Então, eu tinha, que interessante, o cara sabe. Bom, eu tenho uma... Todos nós temos algum tipo de vício, algum tipo de busca. E eu estou constantemente, Débora, fazendo alguma formação. Eu acho que eu já fiz umas 30 e lá vai pedrada só de constelação. E nesse momento eu estou não contente de estar fazendo uma formação, eu estou fazendo duas. E mesmo assim, ainda não era suficiente, ainda não me saciou. E eu estava lá limpando a minha estante, há 18 dias exatamente, amanhã 18 dias. Eu sei porque eu conto cada dia, vou te explicar já por quê. Eu estava arrumando a estante e caiu o livro do Salomão lá, Eclesiastes, na minha mão. Estava lá na minha estante. Aí eu peguei para olhar assim, o livro, traduzido para o português, e eu vi assim, 12 capítulos. Eu falei, olha que interessante, 12 capítulos. Se eu for ler um capítulo por mês, eu consigo ler esse livro em um ano. Eu falei, não é tão... O elefante não é tão grande, vou comer um pedacinho de cada vez, né? Depois eu falei assim, não, mas eu vou ler isso sozinha, eu vou desistir no meio do caminho, eu vou achar, porque né, livro bíblico, e eu falei, vou ler, eu não sou religiosa, não tenho ponto de vista. E eu falei, comecei a ler. Eu falei, mas isso é muito sistêmico o que ele está falando. E aí, isso foi no domingo, eu falei com a Carol, que é a nossa amiga, e eu falei, terça-feira, dia 1º de julho, eu vou começar a ler o primeiro verso no dia 1º de julho, 2 dias depois. Então, não teve campanha, não teve nada. Então, eu quero contar por que eu estou te contando para fortificar aquilo que você falou. Então, eu comecei a ler todos os dias de manhã, às 8 horas da manhã, para ser mais exato, às 7h59 eu abro a live, às 8 eu começo a ler. Um verso, né? Estamos no capítulo 1, e por isso que eu sei que amanhã, hoje é 17, amanhã é 18. Porque cada dia, né? Porque eu me obrigo e eu olho. Então, em cada um dos versos, é incrível como a humanidade... Esse livro foi escrito há 3.000 anos. E a gente não mudou nada. Os mesmos anseios, as mesmas angústias, as mesmas dores, as mesmas buscas. A gente se acha tão evoluído por ser tecnológico, né? Pois e, na verdade... E ele diz lá, não há nada de novo embaixo do sol. Essa frase é dele, eu não sabia, aprendi agora. E é verdade. Então, você estava falando do ciclo, né? Que vai e volta. Né? Você falou esse ciclo do 8, né? Esse movimento. Do movimento do símbolo do infinito. Do infinito, né? Isso, né? E ele diz, então, eu estou falando nisso, quer dizer, ele mostra, eu estou sentindo isso, porque eu não li o livro todo, eu estou lendo um
um verso por dia. Então, por exemplo, agora ele fala, ele se apresenta, lembra que quem está falando é um rei. Né? E ele se apresenta como pregador. Ele fala, eu fui rei. Essa é a frase. Em cima disso, eu vou trazer aqui. Sistemicamente, o que ele está falando para a gente com essa frase? Eu fui rei. Hoje eu sou um pregador. Estou aqui para ensinar você o caminho da vida. Esse é o resto da frase. Eu entendi assim, e vou te colocar, que a gente vive uma série de papéis diferentes ao longo da vida. Então, ele foi rei, mas agora ele é outra coisa. Isso nós estamos falando de presença. Entendeu? Eu fui Miss. Eu fui... tive uma confecção gigante, tinha loja no Brasil inteiro, e não sei o quê. Eu fui tradutora intérprete, na minha vida. Eu fui... E agora eu sou terapeuta, agora estou aqui conversando com você, entendeu? Então, mas eu só pude fazer toda a minha jornada de vida porque eu abri mão de determinados papéis. Né? Eu fui casada com um homem e depois esse casamento terminou, eu terminei, e eu comecei uma nova relação com outro homem. Eu só pude começar uma nova relação com outro homem porque esta relação terminou. Porque enquanto eu não aceito abrir mão e perder, porque na realidade toda vez que eu escolho... Desapego, né? É o desapego. Eu perco alguma coisa, né? Ou isso ou aquilo. Se eu escolho isso, eu perco aquilo. Se eu escolho aquilo, eu perco isso. Mas eu só posso ter um dos dois abrindo mão. Então, eu achei isso extremamente sistêmico. Então, eu estou te convidando. Nossa, que interessante. Estou aqui já caindo, estou pensando um não. monte de coisas. Não, outra que ele fala, tudo é vaidade. Tudo que a gente faz é por vaidade. Então, ele tem que entender o seguinte, esse livro foi escrito, ele escreveu 3 livros. Um é conhecido como o livro de Provérbios. O outro livro é Cântico dos Provérbios. O Cântico dos Cânticos, ele diz que ele teve mais de 1000 mulheres. Então, são prosas para as mulheres que ele amou e tal. Olha, que interessante. Eu não li ainda, só estou te falando o que, né? E tem esse que eu estou lendo, Eclesiastes, que ele escreveu já no final da vida, depois de ter vivido tudo. Então, por isso que eu achei importante, no sentido que é um mapa da vida. Olha, ele está dizendo, olha, isso aqui aconteceu assim, isso aqui vai acontecer, tudo repete e vai acontecer assim, entendeu? E aí ele fala de ancestralidade, porque ele fala, por exemplo, num outro verso, ele fala assim, tudo que está acontecendo com você vai ser esquecido. Tudo que você imagina, tanto do teu passado, que você já não sabe mais o que aconteceu, quanto do teu futuro, porque o que é o meu futuro vai ser o passado dos meus filhos. Então, e também vai muito sistêmico, né? E aí é importante que esse passado seja respeitado, porque esquecido é o que ele faz. Entram as lealdades sistêmicas, a gente repete a história, porque é esquecida a história. Então, ele está alertando. Você está esquecendo tudo, você vai repetir. Por isso que você repete, inclusive, exatamente. Né? Porque em algum lugar isso foi esquecido. Exatamente. E isso faz parte da memória. Então, isso aí é uma forma de trazer para dentro do sistema, de novo, algo que tentou se excluir, né, pelo esquecimento. Não, muito sistêmico, sensacional. Muito sensacional. Eu estou babando. Sensacional. Olha, vou começar a participar das lives. Vou adorar. Então, elas ficam gravadas. Vou fazer meu merchan, pode? Claro.
Então, o projeto chama-se O Rei Salomão cá entre nós, né? Nós conversando com ele nos dando o caminho. Muitas vezes o caminho é árduo, você fala, ai, o que ele está falando aqui? Não tem nada a ver, que depressão, que horror. Mas dali a pouco ele, no segundo capítulo, já dei uma folhadinha, porque já estou chegando nele. Ele já melhora o humor dele, melhora bem no segundo capítulo, então não precisa ficar muito preocupado. Melhora o humor, melhora. Mas eu acho que é bacana, né, essa forma de troca e de interação, né? Achei muito interessante. Foi assim, pum, sabe assim, Pulou. chamado. Ele pulou, né? Um chamado. É agora, e comecei, é dia 1º, terça-feira, isso era um domingo, eu comecei. Então, essa live, ela é diária, 7h59, eu começo às 8h. Dou um minutinho para as pessoas entrarem. E ela é curtinha, bem curtinha. 15 minutos, 20 minutos, e ela fica gravada. E daí, ela entra no Instagram, e aí, o que eu faço? Eu ouço o que eu falei, porque sabe lá o que eu vou falar? Então, eu falo, eu leio, e daí vem a inspiração, como eu estou conversando com você aqui. E aí, eu transcrevo isso para um grupo do WhatsApp, onde você recebe todo dia o resumo daquilo que eu falei. Olha que para entrar se você quiser entrar no, então é um projeto que ele já nasceu andando. Que assim. Convite maravilhoso. Aceito. Super bem-vinda, super Muito bem-vinda. bom, muito né? bom. E traga mais pessoas, porque é tão bonito o que ele está nos ensinando e tem tudo a ver com você como consteladora sistêmica, com tudo que a gente aprendeu, com tudo que a gente professa, com tudo, né? Porque a gente também precisa de um guia, né? E aí, voltando para a sua frase da presença, hoje ele falou assim, que o espiritual, a gente quando fala assim, eu vou para um retiro espírita, vou ficar uma semana sem falar com ninguém, vou ficar um mês jejuando, vou ficar... Não, o espiritual é você estar presente. É você estar no agora. Esse E hoje em dia tem muita distração, né, Débora? Nossa, só tem. A gente só tem distração. Só tem. As pessoas que estão distraídas, elas não têm consciência do quanto elas estão fora de si. E fora de si é fora do agora, fora do momento. E é o tempo de vida. E o tempo... Estar fora do momento o tempo de vida sabe assim, ele tem um começo, meio e fim. E tá passando muito rápido. E você, de repente, você vai ver se tá aqui no fim. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já me aconteceu. De eu sair da minha casa, eu moro fora de São Paulo. Daí eu tenho que pegar a estrada, porque meu consultório é na Vila Madalena. Daí eu saio de casa e, de repente, eu estou no consultório. Como é que eu cheguei lá? Não tenho a menor ideia. Minha cabeça estava... O tempo todo Aí a gente precisa estar presente mesmo para conseguir sentir e viver as coisas na realidade. Porque se a gente está na distração, a gente não está no real. E o mundo quer nos distrair o tempo inteiro, o celular, se você Quanto deixar... mais alienado e distraído a gente estiver, parece que é melhor para as pessoas, né? Fala, gente, da onde? Vamos voltar. O essencial, ele é simples. Vamos voltar para o básico, para o simples. Né? Para a troca, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. De se olhar olho no olho, né? De sentir energia uma da outra. Né? Muito bom. De muito deixar bom. o amor fluir de um lado para o outro. Eu quero aproveitar esse momento para trazer um pouco de informação para as pessoas de como a visão sistêmica vai também além de um movimento de constelação tradicional. Por quê? Ao longo da minha jornada profissional e pessoal, eu percebi, e através dos estudos e principalmente da vivência, porque a teoria está aí, ela é muito importante, ela fundamenta tudo, mas nada como a prática. Né, claro, é o gosto do morango. É o gosto do morango, exatamente. E eu quero trazer um pouco para as pessoas entenderem que constelação não é só esse viés sistêmico familiar, nesse formato tradicional de colocar a pessoa, papai e mamãe. A gente tem um alcance hoje do movimento sistêmico muito grande. Então, por exemplo, né, eu conheci a constelação
dentro do Sejusc de Santo Amaro, quando eu trabalhava no Fórum de Santo Amaro. Então, dentro das sessões de mediação e conciliação nos casos de família. Então, por exemplo, a gente tem a questão que o Sami Stock representa muito bem essa bandeira, né, e nos traz muito repertório. Foi ele que começou esse movimento. Isso, do direito sistêmico. Então, a gente tem a questão do direito sistêmico, que eu já vivenciei, já apliquei e já vi casos de família que pareciam sem solução, trazerem uma luz depois de um movimento de constelação, seja casos de guarda, herança, inventário. Herança, principalmente. E muitas questões envolvendo crianças também. E eu vejo também uma aplicação da visão sistêmica de uma forma muito relevante na medicina, que é o que a gente conversou um pouco sobre essa questão de trabalhar os profissionais da saúde e os pacientes, trazer essa abordagem sistêmica e entender o que está por trás, né, da postura do médico que atende, da postura da pessoa que procura determinado tratamento. E o que essa doença veio nos informar. Dizer, nos informar. Exato. Porque ela tem uma função. Serviço. Também está a serviço. Está a serviço. Então, a gente tem essa aplicação dentro do direito, a gente tem essa aplicação dentro da medicina, a gente tem essa aplicação dentro da pedagogia. Eu recentemente fiz um módulo de pedagogia sistêmica. Eu acredito que isso devia já compor a formação básica dos educadores. Né? Seria maravilhoso. Seria maravilhoso se a visão sistêmica fizesse parte da formação básica dos profissionais no geral. Porque... Sabe que assim que eu me formei na primeira formação, eu fiz um grupo na prefeitura da Taboão da Serra, com as diretoras e as assistentes sociais das escolas públicas de Taboão da Serra, onde eu fiz acho que foram 12 encontros para trazer essa visão sistêmica para elas. E aí nós criamos um projeto onde cada professora foi na casa de cada um dos alunos para saber como ele vivia. Como é a casa para entender o sistema daquela criança. Aonde ele vive. Como é a casa onde ele vive. Tanto esse projeto foi levado pelo secretário de Educação da época do Taboão da Serra, que foi que me contratou. Ele levou para a ONU e ganhou o prêmio. Eram as visitadoras. Ele chamou as visitadoras, as professoras. Então, ela tem 30 alunos. Durante o ano, ela vai visitar 30 casas de cada um dos alunos. E ensinar aos alunos, eles traziam para a sala de aula a foto da família. Era muito bonito esse projeto, né? Ele não foi para frente, porque o secretário trocou-se a administração, trocou o secretário. Mudou-se os interesses. Então, isso foi mais ou menos em 2002. Imagina se tivesse seguido. Que maravilha que seria, né? Que foi muito rico, muito rico. Então a gente traz essa informação para as pessoas que estão assistindo a gente da importância da aplicação do pensamento, né? Da visão sistêmica. Né? Então a gente exemplificou agora direito, medicina, pedagogia e dentro das empresas, as constelações organizacionais. Exatamente. Poxa, elas ampliam quantas questões. A gente fez... Entre sociedade, eu tive uma história de 2 sócios que estavam quase se matando. E a gente fez a mediação. Uma constelação recentemente, a última que a gente fez de organizacional, uma questão simples, tecnológica. A empresa estava enfrentando um monte de questões tecnológicas, nada estava funcionando. Era o banco que dava errado a questão da senha, era o paciente que não conseguia acessar o prontuário, eram questões tecnológicas. A gente fez uma constelação e deu um olhar para isso. O que tinha por trás dessa manifestação das questões tecnológicas não está escrito. E aí, através de um movimento sistêmico, a gente consegue realmente identificar falta de fluxo. Então, aonde tem uma trava aí? Aonde tem uma trava? A palavra-chave do que você falou aí é identificar. Porque as pessoas acham que a constelação cura. Não, ela identifica. Pois é, eu canso de dizer que constelação não é Dorflex. Eu adoro essa frase, porque as pessoas hoje em dia
tô com uma dor de cabeça. Ah, eu vou tomar um Dorflex e pum, calar a boca desse sintoma. Gente, constelação, ela não vem para calar a boca de nada, não vem para resolver e pôr uma pedra nessa questão que está acontecendo na sua vida. Pelo contrário. Pelo contrário, ela traz essa expansão da consciência para que você possa identificar. Então, dentro desse cenário, a gente tem inúmeras áreas de aplicação onde o pensamento sistêmico ele enriquece a forma de exercer determinada profissão, seja dentro do direito, da pedagogia, da medicina, num campo empresarial. É um mapa da vida. Exato. Ele muda. Porque para você se tornar um constelador, não basta você ler... vou ler todos os livros do Hellinger e vou virar consteladora. Não basta. Pelo contrário, Muito, né? Você lê... Não... Pode até ser uma... Mas assim, você tem que passar pelo processo. Então, voltando à história do morango, eu tenho que mastigar, eu tenho que sentir o gosto, eu tenho que engolir, aquilo tem que ser digerido dentro de mim para se tornar meu. O processo começa com o pessoal. Exatamente. Eu tenho que passar pelas minhas frustrações, pelas minhas angústias, pelas minhas invejas, solidão, enfim, os sentimentos que são da minha história pessoal. Né? Eu tenho que passar por ela, eu tenho que atravessar aquele rio, eu tenho que me molhar nesse rio para poder ajudar outras pessoas. Tem que beber dessa água para depois poder servir um pouco, né? Exatamente. A gente fala que exatamente isso, a formação, para se formar constelador, nossa, a gente se constela pra caramba, né? A gente se constela em todos os assuntos. Todos os módulos que a gente vai vivendo, a gente passa pelo processo. Vive, então. Tem que passar pelo processo. Então, quando a gente vai como representante, a gente também está passando pelo processo. É uma forma, né? Quantas formas? Por que nos limitar, né? A gente tem, como a gente falou anteriormente, os papéis. Então, dentro do movimento, a gente tem o constelador, o constelado, os elementos. Quem é mais importante aí? Foi a mesma coisa que você falou da outra vez. Quem está numa posição melhor? Quem dá ou quem recebe? Gente, os dois. Não existe constelador sem constelado e elemento, e vice-versa. Então, assim, todo mundo tem um papel que é relevante e essencial e que está a serviço, né? Está num papel de doação. Quantas vezes você facilita uma constelação, Débora, que te cai uma ficha gigante? Todas. Todas. Eu me curo a cada constelação, não importa qual seja. Porque se eu não tenho consciência daquilo que está sendo mostrado ali na constelação, não tem importância. Eu não preciso saber o que aconteceu, mas eu tenho certeza que aconteceu algo similar na minha história. Ninguém cai para constelar alguém por acaso. Exatamente. As pessoas que chegam para constelar com você têm histórias em comum. Têm histórias em comum. Que vão me curar à medida que todos ali vão se curar. É o equilíbrio entre o dar e o receber. Exatamente. Ao constelar e conduzir um movimento, a gente também dá e recebe, né? Exatamente. Muito bom. A gente bebe da mesma fonte, todo mundo, né? E o Novo Olhar, Débora, a gente tem vários formatos de trabalho, né? Então, eu quero aproveitar para contar um pouco para as pessoas que estão assistindo a gente os formatos que a gente trabalha. Então, assim, é claro que a gente faz o atendimento tradicional. Hoje em dia, a gente trabalha muito online. Acho que 90% das nossas constelações acontecem online. Mas a gente também faz o presencial e a gente faz individual, com representantes. Então, ou a gente fica ali tete a tete com a pessoa e faz um atendimento individual com os bonequinhos ou na água. A gente tem diversos recursos para trabalhar na constelação individual ou com representantes, em que a gente convida as pessoas da nossa comunidade, né, que é o grupo do WhatsApp que a gente tem também. Depois a gente faz uma troca de grupos do WhatsApp. Mas a gente tem essa comunidade onde a gente convida as pessoas para representar. E a gente tem também as mentorias individuais em grupos. Então, a gente tem algumas vivências temáticas
como agora a gente vai ter essa voltada para os profissionais de saúde, mais uma vez, mas a gente também trabalha questões de prosperidade e abundância, relacionamento. É isso que mais dá público, né? A pessoa adora. Porque são assuntos que são muito gerais, que as pessoas buscam e se identificam, né? Tem um monte de gente que quer melhorar a vida profissional ou quer fazer uma transição de carreira e está buscando algum outro caminho. Então, a constelação, ela ajuda muito. Então, a gente trabalha tanto no formato tradicional, individual em grupo, online ou presencial, e também faz essas vivências temáticas. E a mentoria, que é o que é muito interessante, que a gente faz um caminho, uma trilha sistêmica que a gente fala. Então, a gente começa trabalhando criança interior, aí trabalha ancestralidade, vai pegando. Só que, assim, por mais que a gente tenha uma trilha, cada trilhar é único. Então, a gente já fez inúmeras, centenas de vivências de criança interior. Cada uma é uma única. É muito interessante. A estrutura, aparentemente, é a mesma, mas cada movimento é único. É o que eu falei, a imagem que me veio do celular. O celular é o mesmo, o aplicativo é o mesmo, o IA é o mesmo, mas cada um a resposta para cada um vai ser completamente diferente. Perfeito. E aí a gente vai fazendo essa trilha, então a gente vai trabalhando temas, a pessoa responde o formulário e aí a gente vai fazendo a trilha para essa pessoa. E o mais legal é que a gente termina esse processo da mentoria individual com uma constelação que se chama Sim para a Vida. Que eu cheguei aqui falando para você, sim a vida. Né? Exato, porque é a base de tudo isso. Para que a gente constela, afinal de contas? É para dar um sim para a vida. Né? E tirando essas camadas e tirando esses bloqueios, seja lá o que for que está impedindo a pessoa no momento. Né? Então é muito interessante. Eu amo essa constelação, sim para a vida. E é muito legal porque a pessoa vive a experiência da mentoria, ela preenche um formulário no começo, a gente tem um papo no meio e o final é sempre o sim para a vida. Só que o sim para a vida para cada um é diferente. É muito único. Ela tem esse tema, que é o fechamento do processo de mentoria, de acompanhamento sistêmico. São quantos encontros? A gente tem 4 ou 8 encontros. Aí depende da intensidade que a pessoa quer mergulhar. Então, tem gente que faz 4 e depois já mais fala, 4. Quero continuar, e já faz mais 4. Mas, basicamente, a pessoa passa um ano com a gente. Né? Porque, tirando o comecinho do ano e final do ano, que as pessoas normalmente estão em férias e voltada para outras coisas, a pessoa começa em fevereiro, ou ela fica um semestre, fevereiro, março, abril, maio, e aí em junho ela vê se ela quer continuar e vai. Mas, normalmente, as pessoas fazem 4 ou 8 encontros. E está sendo E é em grupo ou é individual? É individual. A gente faz as vivências temáticas em grupo. Por exemplo, a dos profissionais de saúde agora vai ser em grupo. A gente está pegando os profissionais de saúde que querem trazer esse desenvolvimento sistêmico para dar uma base da abordagem sistêmica, vai ser em grupo. Mas essa da trilha, como a trilha ela é muito individual, claro, entendi. A gente proporciona esse atendimento de forma individual. É muito legal. Eu fico assim... É aquele servir que aquece o coração, sabe? Quando eu falo das formas que o Uno trabalha, eu me sinto completa. Que bom. É muito gostoso. Bom. Eu faço atendimento também individual, né? Do mesmo jeito que você faz. Outros nomes, mas a essência é a mesma. E eu faço um grupo por mês, e eu preciso avisar isso, porque durante 20 anos, basicamente, eu fiz sempre a última terça-feira de cada mês, então as pessoas estão acostumadas a vir, e esse vai ser o primeiro mês, julho agora, que vai ser, vamos mudar de terça para quinta. Então, tem uma constelação presencial na última quinta-feira de cada mês, vai começar agora dia 31 de julho, eu espero que dê certo essa mudança de dia. Acho que quinta é um dia bom também. E é onde a gente vai fazer a constelação presencial. Já tem as pessoas que vão constelar. E como é que funciona? Você constela algumas pessoas? Não. Ou é uma constelação em grupo? Como que funciona esses encontros? É um grupo pequeno, 20 pessoas, 21, 22, não é um grupo grande,
não é a La Hellinger. Assim, é uma coisa mais íntima, o que é muito bom. Eu prefiro também. E eu constelo 2 pessoas. Certo. Porque, como eu trabalho, como você sabe, a constelação, a gente trabalha com energia, então não tem relógio, não tem, bom, eu tenho que fazer rápido, porque o movimento do campo é o movimento do campo, a gente tem que esperar o movimento acontecer e não só acontecer, como se desenvolver. Porque ele acontece e depois você não pode entrar no meio da história. Ah, já aconteceu, já resolveu, Não, tchau, acabou a hora da sua sessão, tchau. Não é igual terapia, que a pessoa fala assim, olha, minutos. acabou, meu amigo, tchau, até semana que vem. Pois não é assim que funciona, né? A gente não trabalha assim. A gente não trabalha assim, né? Constelador não dá para trabalhar assim. Não né? tem como. É porque se você trabalha com energia, a energia não tem nem lugar, nem tempo, nem espaço. Energia não usa relógio. Não tem nem lugar, nem tempo, nem espaço, né? Ela existe, ela está lá e a gente então propicia isso. Então são 2 constelações por noite e tem 20 vagas para as pessoas virem pegar uma carona boa, né? De estar a serviço e curar algo dentro do seu próprio sistema. Perfeito. E aí o tema é o constelado que traz ou você faz algumas temáticas? Não. Eu sou eu fui formada pelo Hellinger. Então, eu já fiz, como eu te disse, mais de 30 formações. Mas não adianta, o beabá é o dele, eu constelo muito do jeito dele. Né? Então, claro que foi aperfeiçoando, claro que eu aprendi com a Brigitte, claro que eu aprendi, né, com Garriga, claro que eu aprendi com... eu tive muitos mestres, todos eles maravilhosos. E cada um vai fazendo a sua própria sopa, né? Que pega o que bate mais com você, o que tem mais sentido na sua vida. Mas eu sou muito ainda fiel àquilo que eu aprendi com o Hellinger. De vez em quando faz alguma outra coisa diferente, mas eu sigo bem o beabá. Bem tradicional ainda. Muito legal. Você sabe que eu fui apresentada, Débora, a uma ferramenta recentemente. Tem uma psicóloga e uma física quântica. Na verdade, a formação dela é em física tradicional, mas ela foi se especializando na quântica. E essa psicóloga e essa física se juntaram e fizeram um tabuleiro, vamos chamar assim. Eu já ouvi falar alguma coisa, um mapa? Chama Jogo da Frequência. Jogo da Frequência. Chama jogo porque elas deram esse nome, mas é como se fosse um caminho de 10 casas, onde você vai permeando. Você já ouviu falar da tabela de Hawkins, da frequência? Sim. Já ouviu falar? Sim. Que você tem as frequências e algumas colunas que fala do processo, da visão. Ela vai trazendo alguma... Então, elas pegaram essa tabela de Hawkins e transformaram num caminho com os elementos da natureza. Então, você vai percorrendo casas dessa tabela e dos elementos água, terra, fogo e ar. E você vai fazendo como se fosse uma trilha, um jogo. Gente, muito interessante. É muito interessante. Eu tenho usado essa ferramenta, eu tenho usado bastante a constelação na água, que eu fiz recentemente, assim, acho que faz um ano mais ou menos, eu fiz uma formação específica para aplicar a constelação na água com a Marina Lovato, no Reluzem. A tua irmã? Isso, maravilhosa. A gente trabalha muito juntas, a gente está a serviço, né? Tanto do nosso sistema como da constelação. Então, a gente, além de trabalhar muito junta, ela, apesar de ser minha irmã mais nova, foi quem me apresentou para a constelação. Bom. Foi ela que me trouxe para esse mundo. Então, eu estava recém-separada, pensando várias coisas da minha vida. Ela fez assim, eu tenho uma coisa para te apresentar. E ela me levou para ser constelada. E foi pela Simone Arrojo, quando ela atendia ali na Consolação. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. Ela fez assim, vamos comigo num lugar, sábado à tarde? Me levou, eu fui constelada e eu fiz assim, meu Deus, mas o que é isso que aconteceu comigo agora? O que foi esse processo que eu vivi? Quero mais.
Aí fui procurar outras coisas e a gente passou por vários processos com o Tuco Gabriel, que é o formador dela em Santos. Ela fez a formação dela, não foi em São Paulo, foi em Santos. E aí a gente começou a mergulhar nesse universo. Ela já estava formada consteladora. Aí ela fez assim, tá vendo? Era isso que eu tentava explicar para você, que é aquele lance do sabor do morango, né? Ela tentava me explicar o que era e eu falava, ai... Eu não estou entendendo nada disso aí. Eu sempre muito espiritual, super muito pragmática no direito, advogada super tradicional. Falei, poxa, vamos... Aí, quando eu descobri, aí eu mudei completamente meu caminho profissional, o meu posicionamento na vida. Voltei para o meu lugar, né? Porque eu não sabia que eu estava fora do meu lugar, né? Pois é. E aí a gente... Interessante, foi a irmã mais nova que levou, né? Eu acho isso super sistêmico. Tudo é sistêmico, né? E aí a gente justamente começou a trazer essas ferramentas e ampliar. Então, eu trabalho tanto com o campo normal, bonequinhos, pedrinhas, aí na água, e depois eu vou te mostrar esse jogo que chama Jogo da Frequência, que eu tenho usado. Gente, é muito interessante. Interessante, quero ver também. Nossa, um universo, tudo muito quântico, né? A gente, quando se abre e tira o julgamento, nossa, revoluções acontecem, né? Débora, querida, para finalizar, eu quero agradecer você de coração. Esse papo que foi leve, gostoso, engrandecedor, enriquecedor, que a gente possa criar novas possibilidades, sempre. Vamos, com certeza. De trocar. Foi uma honra bater esse papo com você. Eu quero agradecer de coração. E eu quero agradecer também você que está ouvindo a gente. Vocês podem acessar depois as nossas redes sociais, @umnovoolhar_uno, mandar suas dúvidas, agendar o seu movimento de constelação, participar da nossa comunidade. Vai ser um prazer receber vocês também. Agradecer o Estúdio Voz, que proporcionou esse encontro com uma qualidade técnica e um atendimento primordial. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E é isso, Débora. Eu que agradeço para você, Lígia, por esse convite maravilhoso. É o primeiro podcast que eu participo num estúdio, né? Aliás, eu tive um onde eu era entrevistada, então não é o primeiro, é o segundo, mas primeira vez assim num estúdio. E realmente o papo foi muito gostoso. Foi um encontro, como se a gente já se conhecesse há muito, muito tempo, né? E expusemos um pouquinho daquilo que a gente faz. E eu saio daqui mais enriquecida com as coisas que você trouxe, né? Então, muito grata por aquilo, né? Os novos caminhos se abrindo, novas possibilidades. E também quero agradecer para quem nos está vendo, ouvindo, e convidar você para acessar o @debora.gank no Instagram ou no YouTube. Tem no TikTok também. Eu não sei se eles também têm ponto. Então, tenta @debora.gank. Se não entrar, tira o ponto. Um deles não tem ponto. Perfeito. E ali você vai acessar tanto o Rei Salomão cá entre nós, que é a live diária, que você pode acessar se você tiver interesse, né, e participar na comunidade do Rei Salomão para poder receber todos os dias as mensagens da mensagem do dia, da leitura da passagem daquele dia, né? E também participar das constelações, que acontece uma vez por mês, e de projetos futuros, que são cursos que a gente está preparando e que a gente vai lançar já em breve. Uma próxima vez a gente vai conversar a respeito. Então foi um prazer muito grande estar aqui com você, Lígia. Muito obrigada. Eu agradeço. E a Carol, né? A Carol que nos juntou. Que nos apresentou. Trouxe, exatamente, que teve essa luzinha. Vou botar vocês duas para conversar. A Carol maravilhosa, muito querida, que está sempre a serviço também. Muito generosa e querida, exatamente. Pessoas maravilhosas. Ela já mora no meu coração e agora agradeço ela mais ainda por ter me proporcionado esse presente que foi esse papo com você. Foi um prazer.
para mim também. Ai, muito bom. Obrigada. Obrigada, querida. Muito agradecida, de coração.